Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, nos 3 minutos que tenho para intervir não posso fazer uma grande explanação, ou pelo menos uma reflexão muito profunda sobre que necessariamente teremos que fazer e temos feito relativamente à mediação e à utilização daquilo que são os identificados mecanismos de resolução alternativa de litígios. Mas a proposta de lei, eu começava talvez com esta referência ao facto de logo na primeira linha da proposta de lei ser referida uma perspectiva relativamente à mediação, que é uma perspectiva limitada daquilo que pode ser a mediação, considerando-a apenas no plano do mecanismo extrajudicial que ela pode ser. A verdade é que também no plano do sistema judicial há possibilidade, e há hoje ainda, espaços de mediação que são levados a cabo pelo juiz, por magistrados do Ministério Público, por muitos outros atores do nosso sistema judicial que exercem efetivamente funções de mediação de conflitos e de litígios, sempre que, do ponto de vista legal, essa possibilidade é admitida e no exercício de competências próprias que exercem. E essa é uma perspectiva que gostávamos de referir, porque de facto a mediação não tem que significar necessariamente a desjudicialização. Infelizmente tem sido apenas nesse campo que a discussão em torno da mediação tem sido colocada, e nós entendemos que relativamente a essa opção, é uma opção política tão legítima como outra qualquer, mas aquilo que nós entendemos aquilo que o PCP entende é que a afirmação das vantagens da mediação num plano de desjudicialização dos conflitos não é necessariamente vantajosa. Se-lo-á em determinadas matérias, não o será em muitas outras. E, Sra. Ministra, em particular, aquilo que, do ponto de vista do PCP, nós entendemos que devem ser os critérios a ter em conta para aferir das vantagens ou desvantagens da possibilidade ou não de recurso à mediação, eles devem ser fundamentalmente 2. Por um lado, se estamos ou não perante direitos disponíveis, direitos de que as partes possam dispor, se há ou não um caráter de indisponibilidade desses direitos por interesse público ou até por indisponibilidade individual dos direitos, porque se trata de interesses ou de direitos públicos, como é o caso no âmbito da matéria da mediação penal. Por outro lado, o critério de perceber se é ou não exigível e necessária a intervenção do juiz ou do sistema judicial, seja por via do juiz ou por via de outro dos seus atores, nomeadamente por via do Ministério Público, no sentido de esbater desigualdades entre as partes que possam condicionar aquilo que é a composição em concreto do litígio. E a verdade, Sra. Ministra, é que a aferição destes 2 critérios tem-nos afastado das soluções que têm sido apontadas, nomeadamente em matéria de mediação laboral e em matéria de mediação penal, porque entendemos que, nesses âmbitos, julgamos que não deveria ser admitida a perspectiva da mediação. Porque até quando estamos perante crimes de natureza particular, para falar da mediação penal, mesmo nessas circunstâncias, há um interesse de natureza pública que não pode transformar aquele conflito, aquele litígio, que obviamente também no plano das partes se coloca, apenas num litígio em que estão em conflito, interesses de natureza particular. Em relação à mediação laboral, obviamente uma perspectiva contrária. Julgamos nós que, em relação às relações laborais, aquilo que existe é de facto uma situação de desigualdade entre as partes, que exige que seja dito o direito, ou pelo menos que haja uma intervenção, e concluir, Sr. Presidente, por quem pode dizer o direito, e portanto estas 2 matérias julgamos que não deviam caber no âmbito da mediação. Relativamente àquilo que são as previsões da proposta de lei, Sra. Ministra, temos algumas dúvidas, algumas das quais já aqui foram referidas, nomeadamente em relação às normas do artigo 11º, número 2, relativamente à disponibilidade dos direitos, e também em relação ao artigo 11º, número 3, relativamente àquilo que são, no nosso entender, limitações... Tem que concluir, Sr. Presidente, limitações desajustadas relativamente à intervenção do juiz. Julgamos, Sra. Ministra, que a referência que a Sra. Ministra fez na apresentação da proposta de lei relativamente ao caráter voluntário da mediação tem que ser compatibilizado com outra previsão, nomeadamente, Sra. Ministra, com aquilo que é a punição em sede de regulamento das custas processuais das partes que não recorram à mediação, e isso, Sra. Ministra, julgamos que é um confronto direto com aquilo que devia ser o caráter voluntário da mediação. Muito obrigado, Sr. Deputado.